Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 5. Nós vamos estar fazendo 3 leituras iniciais. Primeiramente, Mateus capítulo 5, versículo de número 9. Nós vamos estar falando hoje, queridos, sobre pacificação, sobre a paz, sobre o papel do cristão nessa tarefa de ser um pacificador. A irmã, agora pela manhã, na sua meditação inicial, ela falava sobre as tribulações, sobre as dificuldades, as coisas que às vezes nos tiram o sossego, que nos deixam perplexos, aquilo que muitas vezes vem nos angustiar, mas nós, como servos do Senhor, nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito. Assim como ela falou, em tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus, Ele tem um propósito, Deus tem algo que Ele quer nos ensinar. E é nosso dever, queridos, como cristão, conhecedor disso, sabedores que o Senhor vai à frente de tudo aquilo que nos acontece, de nós espalharmos a paz àqueles que ainda não têm, àqueles que ainda não conhecem. E uma das coisas, e uns 12 ensinamentos que Jesus fez nos seus primeiros sermões, que foi o Sermão do Monte, foi justamente o que está escrito no versículo de número 9. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado, feliz será aquele que pacifica, feliz será aquele que em meio às dificuldades, aquele que em meio às tribulações, que em meio a guerras e conflitos, ele abre mão de guerrear, ele abre mão de pelejar para se tornar um pacificador, para ser aquele que leva a paz, para ser aquele que acalma os corações. Vamos ler também lá em Salmos, capítulo de número 34. Salmo capítulo 34, vamos ler o versículo de número 14. Versículo 14 de Salmo 34 diz o seguinte: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz e empenha por te alcançá-la. A paz, meus queridos, não é algo que nós devemos simplesmente desejar que ela venha até nós. O cristão, o servo de Deus, a Bíblia, ele deixa essa instrução: procura, empenha por alcançá-la. Não é algo que nós simplesmente vamos estar sentados nos nossos lares, estar sentados na nossa igreja e vemos as situações que têm ocorrido nos nossos dias de hoje, tantas dificuldades, tantas brigas, tantas discórdias, e simplesmente nós deixamos que em algum tempo, que algum dado tempo da história, a paz ela virá. O cristão, ele tem como chamado de Deus procurar a paz, empenhar por alcançá-la. Aquilo que tiver no seu alcance, aquilo que tiver naquilo que você possa fazer, você deve se levantar e ir atrás e buscar pacificar aquele ambiente de conflito, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, pois onde há o ser humano, há guerras e há conflito. Há discórdias, há situações adversas, e é um chamado nosso buscar a paz e nos esforçarmos para alcançá-la. Provérbios, capítulo de número 12, convido os irmãos a abrir também. Provérbios, capítulo 12, o versículo 20. Diz assim: a fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nada mais, queridos, de como é bom estarmos num ambiente tranquilo, um ambiente agradável, um ambiente em que nós podemos ter amizades sinceras. E a palavra diz justamente isso. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Muitas vezes nós encontramos no decorrer das nossas vidas pessoas que elas não têm paz no coração.
Pessoas que em toda e qualquer situação, ela busca semear discórdia, ela busca a causar intrigas, ela busca falar mal do seu irmão, a criar fofocas, criar contendas. E muitas vezes, quando nós paramos para analisar a vida dessas pessoas, para ver como tem caminhado o seu dia a dia, nós vemos quão dificultosa é a sua vida. Quanta tribulação ele encontra no seu lar, no seu trabalho. Trabalhei com um certo rapaz uma vez que, em tudo o que acontecia no decorrer do nosso dia, nós trabalhávamos na área de vendas, é uma área de muita discórdia, nós éramos comissionados, e em tudo ele buscava passar os companheiros para trás, em tudo ele buscava roubar a venda, ele buscava difamar o vendedor com o seu cliente, para que ele pudesse conquistar aquele cliente, para que ele pudesse ter uma comissão maior. Ele estava sempre semeando a discórdia no ambiente de trabalho. Fofocas, falando mal, humilhando muitas vezes face a face o seu companheiro de trabalho. E quando nós paramos para ver como estava a sua vida, era uma vida tão difícil, queridos. Não havia paz em casa. Era uma vida atribulada, ele não podia chegar em casa e ter uma vida pacífica, um momento de alegria. O tempo todo no serviço era aquele coração duro, voltado a fazer o mal, a maquinar aquilo que não é a vontade de Deus. Sempre que nós olhamos pessoas que estão maquinando mal, pessoas que estão semeando discórdias, se você olhar para aquela vida, é uma vida atribulada, é uma vida de dificuldades, é uma vida que não tem sossego, e a palavra nos garante, mas a alegria tem aqueles que aconselham a paz. Aquela pessoa que não busca fazer o mal, aquela pessoa que busca sempre tratar melhor o seu companheiro, o seu próximo, aquela pessoa que sempre busca fazer a vontade de Deus, semear na paz, deixar o ambiente tranquilo, nós vemos quão feliz ele é. Por mais humilde que seja, por mais simples que seja, nós vemos que essa pessoa, ela tem paz no coração. A vida dela é uma vida mais alegre. E isso cabe a nós também falarmos. Nos nossos dias de hoje, nós vemos que as tribulações, ela tem se levantado de várias maneiras. De várias formas o inimigo, ele busca pelejar contra nós. De várias formas o mundo tenta nos tirar da visão bíblica, dos ensinamentos de Deus. E muitas vezes nós queremos defender somente o nosso direito. Nos dias de hoje é difícil, no nosso ambiente geral, no nosso convívio, é difícil você falar que existe uma verdade. Cada um quer ter a sua verdade, cada um quer ter o seu direito, cada um quer aquilo que é melhor para si. E dia após dia, as pessoas têm feito tudo aquilo que elas acreditam que possa fazer para alcançar a paz, para alcançar uma vida melhor, para alcançar aquilo que elas desejam. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje é uma melhora em questão de paz? O seu ambiente de trabalho, ele tem se tornado a cada dia o ambiente mais pacífico? Ainda que você não, entre aspas, possa confrontar o seu próximo, ainda que cada um viva a sua própria vida sem te confrontar, sem te falar algo contrário àquilo que você deseja, o mundo tem se tornado um lugar mais pacífico? O seu ambiente de trabalho, ele tem se tornado um lugar melhor para se viver? Nós vamos ver que o mundo por si só, queridos, ele não vai encontrar a paz. O mundo por si só, as nossas forças, a nossa inteligência, o nosso intelecto, ele não é capaz de alcançar a paz por si só. A paz, ela só vem mediante a seguir as ordenanças de Jesus. O pacificador, ele abre mão daquilo que é seu. O pacificador, muitas vezes, ele vai ter que abrir mão do seu direito para que a guerra ela possa cessar. Já viu aquele ditado que muitas vezes os nossos pais nos diziam, quando mais jovem, quando um não quer, dois não brigam? O cristão vai ser aquele um não quer. O cristão sempre vai ser aquele que não quer. E muitas vezes a razão ela pode estar do seu lado.
Muitas vezes você pode estar com todo o direito nas suas mãos e nós teremos que abrir mão dele para que a paz ela possa ser semeada. O nosso estudo vai falar sobre guerras e conflitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi criada uma agência para a paz mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Eles usavam o slogan: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as nações vidoras do flagelo da guerra. Foi criado uma organização cheia de homens intelectuais, homens com intelecto acima, homens estudados, homens diplomados, homens especialistas em várias áreas, para que cessasse as guerras, para que eles pudessem ser então um guardião da paz, para preservar as nações vindouras da terrível face da guerra, dos flagelos, das tribulações. Mas o nosso mundo, no dia de hoje, de 1945 para cá, o nosso mundo se encontra em paz? A nossa paz hoje, ela é melhor que a de ontem? Nós vemos, queridos, que todos os dias, guerras e conflitos têm se levantado em todas as nações. Todos os dias, guerras e conflitos têm se levantado dentro de nossas casas, dentro de nossas igrejas. Aonde existe o ser humano, meus queridos, vai existir a dificuldade. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Ainda que, por mínimo que você ache a sua tribulação, ela é uma guerra que, se não sarada, se não cuidada, se não cessada, ela vai crescer e daqui a pouco nós vemos que ela se perde o controle. Coisas pequenas que nascem dentro dos nossos lares, uma palavra às vezes que você nem notou que disse, uma expressão no seu rosto, quando nós damos por conta em estar instaurada um conflito. E nós, como os crentes, nós temos que ser sempre aquele que não quer brigar, aquele que quer cessar as dificuldades. O mundo, no entanto, ele não vê assim. O mundo, ele vê que a qualquer preço, a qualquer custo, a paz precisa ser mantida. Nem que seja que ele precisa guerrear. Ainda que seja necessário fazer uma guerra, mas a paz ela precisa reinar. Algo totalmente contraditório. Ninguém quer abrir mão do seu direito. Ninguém quer abrir mão daquilo que ele acha estar certo. Ninguém quer abrir mão do seu lugar confortável. O mundo, ele se guia por corações estáveis, por emoção. Hoje estamos bem, mas amanhã, se você disser algo que eu não gosto, estamos mal, então nós vamos guerrear, nós vamos para cima, porque eu vou defender a minha nação, eu vou defender o meu povo, eu vou defender aqueles que estão debaixo da minha tutela. Há pouco tempo atrás, não fazendo defesa ou julgando quem disse, apenas dizendo aquilo que ele disse, o presidente do nosso país, em meio a tantas acusações da má conduta no desmatamento, da confusão que estava havendo nas queimadas das nossas florestas, os países pressionando, os países dizendo, e as organizações brasileiras dando lá várias estatísticas de questão de desmatamento. Quando o presidente, então, ele se viu meio que pressionado, não adiantava mais argumentar segundo ele na palavra, ele soltou a segunda frase: acabou a conversa, nós vamos partir para a pólvora. Olha, se vocês não querem nos escutar, se vocês não querem ver que nós estamos certos, que nós estamos com a razão, nós vamos partir então para a guerra. Comigo vai ser diferente, não vou baixar a cabeça para vocês, nós vamos resolver então, vai ser na bala. Será que muitas vezes nós não temos pensado da mesma forma? Olha, fulano tem jeito não. Se vier falar bobagem comigo, vou dar-lhe uma cacetada, porque eu não tenho sangue de barata. Comigo vai ser diferente. Olha, fulano, o fantasma sabe para quem aparece, viu? Fantasma, porque se falar comigo, eu não sou desses, não. Vou resolver, não vou me calar, não vou levar desaforo para casa.
Muitas vezes, queridos, dentro das igrejas nós temos agido dessa forma. À medida em que os caminhos têm levado para um lado que nós não queremos, para um lado que nós individualmente não gostamos, ou o irmão disse algo para o outro irmão, nós muitas vezes nos inflamamos a favor de outro irmão. Às vezes o conflito ele não é seu, às vezes o conflito ele não é meu, mas nós já nos colocamos pronto para guerrear. Se vier falar comigo, eu vou sair fervendo. Se vier falar comigo, eu não admito esse tipo de situação. Quando nós deveríamos ir e ajudar na pacificação de nossas igrejas. Isso muitas vezes, queridos, tem adoecido as nossas igrejas. Pessoas muitas vezes têm perdido o desejo de cultuar a Deus, pessoas têm perdido o desejo de vir até a igreja, porque a contenda que tem se levantado é muito grande. E tudo aquilo que existe no mundo em defesa do seu próprio direito, tudo aquilo que existe no mundo em defesa do seu bem próprio, nós absorvemos no nosso dia a dia e nós trazemos para dentro da igreja. Aquela confusão que você tem no seu trabalho, que te estressa, que te deixa revoltado, que te faz perder a paciência, quando você chega aqui no ambiente, quando você vem trazer para o seu ambiente cristão, a mesma impaciência que você tem no seu trabalho, muitas vezes nós temos tido dentro de nossas igrejas. E a nossa igreja, ela vai, no contexto geral, indo muitas vezes aos trancos e barrancos, porque não há aquele que busque a paz. Não há aquele que olhe e vê o irmão de cara virado um para o outro, e ele vai ser o mediador. As pessoas, elas querem garantir o seu direito a qualquer preço. Nós sempre seremos aquele que não quer a briga, queridos. O cristão, ele tem um chamado de ser um pacificador. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 27, ele vai dizer o seguinte, João 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz o dou, não vou lá dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual é a paz que o mundo te oferece? Aquela paz momentânea, aquela paz condicional, aquela paz que é fruto da instabilidade humana, a instabilidade emocional. Hoje nós estamos bem, hoje nós somos amigos, hoje nós somos companheiros, mas a um mero deslize seu, assim que você, numa linguagem popular, vacilar comigo, acabou. Nós não temos mais companheirismo, nós não temos amizade. Essa é a paz que o mundo oferece. Aquela paz que, quando cessa as palavras, e então decide se passar para a guerra. Qual é a paz que Jesus oferece? Nós, falhos, imperfeitos, pecadores, mortos em nossos delitos e pecado, aquilo que nós temos de melhor, segundo a palavra, é comparado à imundícia. Jesus, ele morre em nosso lugar, não olhando para nós, não preocupando com a nossa instabilidade, não preocupando com o nosso emocional extremamente abalado. Jesus, simplesmente pelo amor, ele busca ter paz para conosco. Essa paz que Cristo oferece. Não se atemorize o seu coração. Não depende do seu coração, queridos. Não depende das nossas falhas. Depende somente do amor de Deus, da sua misericórdia. E é essa paz que o cristão ele deve levar. Aquela paz que não depende do seu próximo. Aquela paz que não depende do coração falho do seu semelhante. Se o teu filho te fez raiva, se tua mãe, se o teu colega de trabalho, aquilo que vai garantir a paz no seu lar, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, é o amor que você sente pelo seu semelhante. O amor que você deve sentir para ele tão grande como você tem a você mesmo. Amai o seu próximo como a ti mesmo.
É esse amor que deve garantir a paz no seu ambiente. É esse amor que deve garantir a paz no seu convívio. Nós vemos, queridos, que essa paz que Cristo oferece é uma paz que não tem fim. É uma paz que não pode ser abalada, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não muda e o amor não se deixa abalar pelas circunstâncias momentâneas. É essa a paz que nós devemos todos os dias semear. E como é difícil semear a paz nos nossos dias, queridos. Como nos dias de hoje nós não temos tranquilidade para levar a vida muitas vezes da forma que nós queremos. Hoje tudo aquilo que nós fazemos é visto, tudo aquilo que nós dizemos é praticamente anotado, todas as nossas ações são filmadas, são colocadas a público. Hoje não existe mais a questão da privacidade. Hoje, nos nossos dias, uma das maiores dificuldades aqueles que mexem em rede social têm é com o tal dos haters. Pessoas que estão te vigiando na internet, que estão vigiando as suas postagens, aquilo que você posta, aquilo que você comenta, e estão sempre buscando te difamar. Estão sempre buscando criticar, estão sempre buscando ofender. Será que nos dias de hoje, aqueles que costumam a fazer muitas postagens, a colocar muitos textos, têm a tranquilidade de postar sem saber que, sem ter medo que vai ser atingido por algum comentário ofensivo? Esses haters, eles têm se aumentado a cada dia mais e mais. Pessoas que simplesmente eles vão vigiar a sua vida, aquilo que você posta para te ofender. Se você tem uma ideia de um partido, se você tem uma preferência por algum time de futebol, pessoas vêm para te afrontar. Se você não é dos meus, você não serve. Se você não é comigo, então você é contra mim. Olha, nós vemos isso muito no ambiente eleitoral. Nas épocas de eleições, são guerras que se levantam, e muitas vezes dentro da igreja. Se você não vai votar naquele que eu quero, não presta. Será que você é realmente crente? Você está orando? Será que você não está vendo que isso aí não presta? E contendas são levantadas dentro de nossas casas, dentro de nossas igrejas, porque as pessoas têm agido como esses haters, pessoas que odeiam, os odiosos. É uma linguagem livre sobre esta palavra. A cada dia, a cada instante, as guerras e conflitos, não em ambiente mundial, mas no seu ambiente particular, ela tem se levantado. E é nosso dever como cristão estar combatendo sempre isso. É nosso dever como cristãos, especialmente dentro da nossa igreja, dentro da nossa família espiritual, nós estamos buscando sanar todas essas dificuldades. Nós temos vivido, amados, intolerâncias em todas as áreas de nossas vidas, em todos os ambientes que nós vivemos. Nós temos vivido intolerâncias de ideias, a educação familiar. Aquilo que você quer para o seu filho, muitas vezes não é aceito pela sua família, e vem parentes para difamar a sua criação, parentes muitas vezes que não concordam com a forma que você está criando os seus filhos, para julgar aquilo que você tem feito, para humilhar a forma como você está conduzindo a sua casa. Pessoas vêm de fora para querer muitas vezes contradizer aquilo que você tem feito com o seu filho. E muitas vezes nós vemos familiares indo diretamente nas crianças. À medida em que ele peleja com você na criação e vê que realmente você não vai abrir mão da sua convicção, ele vai até os seus filhos. Ah, não, seu pai é difícil. Não, existe não, seu pai tem uma cabeça lá do seu avô. Nessa coisa de igreja não existe mais não. Hoje em dia, se ser bonzinho já serve, ficar em todo dia na igreja, isso é coisa de seu pai, isso é coisa que mãe e vô ensinou, aí seu pai acha que está certo. Muitas vezes essas pessoas têm ido até os nossos filhos,
aquele que você tem buscado ensinar na palavra, aquele seu companheiro que você tem buscado discipular, aquele seu colega de trabalho que você está evangelizando, as amizades contrárias, ela vai até ele para te difamar. Olha, o irmão ali acha que é santinho, é tão errado quanto você. Vai lá na igreja lá para ver se livra um pouco, mas não tem nada não. E muitas vezes nós ficamos desanimados, perplexos, mas nós sabemos que em tudo Deus tem um propósito em nossas vidas, que nós devemos continuar firmes na palavra de Deus, buscar a paz, empenhar por alcançá-la, buscar semear a paz onde nós estamos, porque a intolerância, ela tem se crescido a cada dia mais e mais em nossas vidas. Muitas vezes a intolerância ela tem crescido no ensinamento bíblico, dentro da nossa própria igreja. As pessoas têm vindo buscar na igreja aquilo que eles querem ouvir. As pessoas muitas vezes têm ido à igreja para buscar algo que acalme os seus corações, mas ela não quer buscar o seu dever, ela não quer assumir aquilo que é o seu dever fazer, quer somente a bênção. E muitas vezes, quando confrontada sobre o seu pecado, sobre a sua má conduta, então ela já abre mão daquilo que está sendo ensinado. A pacificação, queridos, era algo, ser um pacificador é algo extremamente difícil, não é algo fácil. É algo que muitas vezes não é mais ensinado em nossas igrejas. Pacificação, ser um pacificador, testemunho, santificação, é algo que muitas vezes nós temos visto ser escassos nos ensinamentos de nossas igrejas. Mas quando nós paramos para olhar, nós vemos quanto é necessário, o quanto essa escassez desses ensinamentos tem feito mal às nossas igrejas. Quantas contendas têm se levantado dentro de nossas igrejas. Queridos, não aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, mas muitas vezes pessoas não têm o mínimo, nem sequer o respeito pelo seu irmão. Que dirá amor, que dirá carinho. Dentro de sociedades internas, quantas brigas têm se levantado. Muitas vezes o pastor aqui fala quantas brigas ele já enfrentou em outros ministérios de louvor. E aí ele dá o testemunho que pela graça de Deus, e nós clamamos que continue assim, que na nossa igreja ele ainda não passou por essa situação, mas muitas vezes o ambiente dentro de uma sociedade interna ele é terrível. É um ambiente de vaidade, é um ambiente onde a pessoa quer fazer o seu. E muitas vezes o trabalho que o outro começa, o irmão não quer terminar, porque ele quer implementar as suas ideias. Ele se desfaz do trabalho do que aquele irmão orou, do que aquele irmão buscou. E nós vemos que às vezes as contendas têm se levantado dessa forma. Infelizmente, amados, já vi pessoas que no final de ano, para celebrar o amigo oculto, ela pega 2, 3 papéis, porque aqueles papéis que foram pegos com o nome dos irmãos não agradou. Dentro de uma sociedade interna, queridos, se você precisa pegar 4 papéis para ir contar um amigo, você está precisando de muita oração. Como diria nosso reverendo Eliezer, você está doente, você precisa ser tratado. Numa sociedade interna com 20 pessoas, 25, você demanda várias vezes trocar, porque você não considera o seu irmão um amigo. Será que isso não tem acontecido em demais igrejas? Será que não tem faltado um pacificador no nosso meio? Será que nós não devemos assumir esse papel de ser um pacificador? De buscar semear o amor de Cristo acima de todas as coisas? Nós somos pacificadores, irmãos. Nós somos chamados para ser pacificadores. Os discípulos de Jesus são chamados de pacificadores. Eles eram artesãos da paz. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo de número 18. 2 Coríntios, capítulo de número 18.
Desculpe, irmãos, não tem 18. 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Do versículo 18 ao versículo de número 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Assim como nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados, inimigos de Deus, Deus ele enviou o seu Filho para nos trazer a reconciliação, através da sua morte de cruz, através do amor. Nós também recebemos esse ministério, o ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que, a qualquer preço, pelo amor ao nosso próximo, pelo amor ao nosso semelhante, pelo amor e obediência à palavra, nós vamos buscar a paz, empenhar por alcançá-la. Ainda que para nós cause dores, transtornos, ainda que nós sejamos taxados como bobos, ainda que o mundo olhe para nós e fale: olha, aquilo ali é bobão. Aquilo ali é bobo, viu? Você bate na cara dele, ele vira o outro lado para você bater também. Cabe a nós, queridos, sermos os agentes da reconciliação. Cabe a nós sermos os pacificadores, porque essa é a vontade de Deus. Porque assim Deus agiu para conosco quando nos deu o seu Filho para morrer. Lembra daquela parábola do servo que devia um valor pequeno, e aí ele é perdoado do valor, e aquele seu devedor que tinha, ao contrário, ele devia uma boa quantia, e ele é perdoado deste valor, e aquele seu próximo que devia um valor menor que a sua dívida que foi perdoada, ele não perdoa. Nós temos que estar sempre prontos a dar o perdão, porque nós somos perdoados por Cristo Jesus. A nossa culpa, as nossas transgressões, ela era de um valor impagável, que foi necessário a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte do nosso Deus, para pagar a nossa dívida. E às vezes nós não perdoamos as dívidas pequenas. E às vezes nós somente não perdoamos as nossas dívidas, como nós incitamos outros a não perdoar. Queridos, não é fácil ser um pacificador. Não é fácil, mas é o nosso dever. É um chamado que nós temos. Que vai ser fácil, isso nós não podemos afirmar. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe com o nosso bem-estar, isso mexe com o nosso brio. Você abrir mão, você ser taxado como bobo, você ser taxado como qualquer, porque você sempre abre mão do seu direito em favor do seu próximo. Mas foi isso que Jesus fez naquela cruz por nós, para nos reconciliar com Deus. Jesus abriu mão da sua glória, Jesus abriu mão de todos os seus direitos, Jesus abriu mão de todo aquilo que ele tinha. Um homem sem pecado, o homem que não cometeu falta alguma, ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele abriu mão de tudo para nos reconciliar com Deus. E assim nós devemos fazer com o nosso semelhante. Abrir mão de tudo aquilo que é o nosso direito, abrir mão de todo o nosso bem-estar, para reconciliar o nosso próximo também para com Deus e nos reconciliarmos mutuamente. Esse é o nosso dever como cristãos. E como que nós temos caminhado? Como que nós temos agido nos nossos dias? Nós temos aqui no nosso estudo 4 princípios para ser um pacificador. 4 princípios que nós devemos seguir, que nós devemos observar. O primeiro, honre a Deus. Deixe Deus coordenar
os seus pensamentos, as suas atitudes, os desejos do seu coração. Nós vimos que este mundo, a paz que ele oferece é uma paz instável. A paz que nós temos a dar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio intelecto, ele é uma paz momentânea. Ele é uma paz fruto de um coração e de uma mente instável. Então nós devemos sempre deixar Deus ser o centro das nossas ações. Minha mãe sempre diz: você tem que deixar Deus ser Deus. Deixa Deus dominar sobre a sua vida. Deixa Deus crescer sobre você e você diminuir a cada dia mais e mais na presença de Deus. Sempre que houver alguma dificuldade, sempre que houver algum conflito, deixa Deus dominar o seu coração. Deixe Deus falar aquilo que você precisa fazer. Convido os irmãos a abrirem também lá em Tiago. Tiago, capítulo de número 4. Tiago capítulo 4, do versículo do 1 ao 2, vai dizer o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tende, porque não pedes. O 3 diz assim, para completar: pedis e nada recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. De onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? Vem do nosso coração falho, vem da nossa natureza pecaminosa, vem da nossa vaidade, da vontade de estar sempre à frente do nosso próximo, da vontade de ser o primeiro, da vontade de ter sempre o melhor, de ser sempre melhor. Daí vem as guerras, daí vem as contendas. Muitas vezes eu não aceito que o meu irmão vá adiante, muitas vezes eu não aceito que o meu irmão lidere alguma sociedade interna, que o meu irmão lidere algum trabalho da igreja, porque eu me considero melhor, que era para ser meu. Estou aqui há mais tempo, eu sou mais velho, eu estou em todos os trabalhos, esse lugar deveria ser meu. E aí nós vemos muitas vezes pessoas lutando contra o próprio trabalho de Deus. O trabalho, queridos, não é do pastor, a igreja não é do pastor, a igreja não é do conselho. O ministério do presbítero, ele não é propriamente do nosso irmão Eudes, do nosso irmão Elias, do nosso irmão Paulo. Não, queridos, é de Deus. Eles são instrumentos do Senhor. E às vezes, por eu me considerar melhor do que meu irmão, eu não apoio os trabalhos. Eu provoco meu outro irmão a não apoiar o trabalho. Eu não estou militando contra o nosso querido Eudes, presbítero, contra o Paulo. Estou militando contra o trabalho do Senhor. Aquele que se encontra desanimado, nós dizemos: não, irmão, vai. Ainda que alguns dos irmãos, não esses citados, mas de forma geral, possa ter falhado com o irmão, vai, porque o trabalho é de Deus. Nós vamos resolver essa questão, vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir os dois lados. Às vezes, numa conversa de 5 minutos, nós vamos resolver questões de anos. Na minha família, houve um atrito com uma outra família da igreja, e aquela questão se resolveu durante anos, queridos, anos. Meus pais não tinha uma vivência muito harmoniosa com uma outra família da igreja, e aquilo foi se estendendo. Certa vez, aquilo ficou assim de forma insustentável em ambos os corações, pela graça de Deus, o Espírito Santo trabalhando, dia após dia, anos após anos. Então, sentaram-se para conversar. Amados, em questão de minutos se resolveu.
Questão de minutos resolveu um conflito de anos. Nós devemos estar atentos para não deixar isso acontecer. Deus precisa dominar os nossos corações. Levanta-se um problema dentro da igreja, levanta-se uma dificuldade, e qual é a atitude que nós temos tomado? Qual é a motivação do seu coração para resolver aquela questão? Como um pacificador, fiel à palavra de Deus. Eis aí o problema. Qual é a motivação do seu coração em resolver a questão? É amor? Você quer se reconciliar com seu amado irmão? Você quer poder abraçá-lo e chamar realmente com todo o coração sincero de seu irmão? Ou você está com raiva? Você quer resolver a questão porque com você, vulgarmente falando, a situação é diferente? Como se diz por aí mundanamente, o buraco é mais embaixo? E eu não vou aceitar desaforo? O que te move a resolver um problema dentro da igreja? Com o que estou preocupado nesse conflito? Houve uma questão de disciplina na igreja do Jardim Laguna, e aí o conselho fez uma pergunta, queridos, que se nós nos fizermos, nós vamos começar a ser verdadeiramente pacificadores. Com o que estou preocupado nesse conflito? Quando o irmão ele leva a questão ao conselho, e era uma questão justa, passível de disciplina, mas algo que o conselho fez, uma pergunta para aquele que levou a denúncia: qual é a motivação do seu coração? Você quer ajudar na restauração? Aí já eu pergunto. Ou você quer simplesmente fazer a justiça com as próprias mãos? Sempre que eu tenho, meu querido, uma contenda, sempre que eu procuro resolver aquela questão, eu preciso deixar Deus estar no centro. Não ser um pacificador para poder aparecer diante da igreja. Não ser um pacificador para simplesmente posar de bonzinho na frente dos demais irmãos. Com que estou preocupado nesse conflito? Aonde eu coloco a minha confiança? Eu coloco a minha confiança em Deus, que vai restaurar o meu irmão, que vai restaurar o nosso relacionamento, ou simplesmente eu coloco a minha confiança na lei, no manual presbiteriano, que vai resolver a questão, e o irmão depois que se resolva para lá sozinho? A disciplina ela é importante. A disciplina é importante muitas vezes para mostrar ao irmão que está cego no seu pecado, mas mais importante, meus queridos, com a disciplina é o amor da igreja, que junto ao irmão busca restaurá-lo na palavra de Deus, de ser pacificadores. Fala: olha, meu irmão, a disciplina ela veio porque você precisava, você necessitava, mas tem de bom ânimo. Se Deus ele te cobra, se Deus hoje ele está te disciplinando, é porque ele te ama. Não te desanime. Não é motivo para você se afastar, é motivo para você se juntar aos demais irmãos, porque nós, como pacificadores, nós, como igreja de Cristo, nós te queremos dentro do corpo de Cristo. Nós devemos seguir passo a passo, meus queridos, esses pontos para sermos verdadeiramente bons pacificadores. Segunda coisa, tira a trave do teu olho. Vá com humildade, vá com amor. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Não chegue com arrogância. Fale: meu irmão, nós somos falhos. Hoje Deus, Ele trata com você, mas glória a Deus por isso, porque todos nós precisamos ser tratados. Se Deus Ele te trata dessa forma, se Deus às vezes está pesando a sua mão, é porque Ele te quer no seio da igreja. Não chegar com arrogância, não chegar se achando melhor que o seu irmão, e aí fatalmente nós vamos cair no terceiro passo: converse com verdade e amor. Lá em Provérbios 15:11 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Efésios 4:15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça de Cristo. Sempre trabalhar com amor, sempre trabalhar amando o seu próximo como nós nos amamos pessoalmente.
Saber que aquele também é um espelho de Deus. Sabendo que o nosso irmão é um filho de Deus. Nunca irmos com rispidez, nunca irmos apontando os nossos dedos. E por fim, tópico de número 4, trabalhe duro pela reconciliação. Não vai ser fácil, queridos. Não é fácil ser um reconciliador e não é fácil trabalhar na reconciliação. Vai demandar tempo, vai demandar testemunho. Às vezes eu tenho algum conflito com determinado irmão e naquele papel, quando Deus toca ou o coração dele ou o meu coração para ser o agente reconciliador ou um irmão de fora para ajudar nessa situação, existem os corações que estão sangrando, existem corações feridos, existe muitas vezes ego machucado. Vai demandar tempo, vai ser duro, muitas vezes vai ser preciso nós chorarmos na presença de Deus, mas a paz ela precisa ser instaurada dentro da igreja. Queridos, muitas vezes nós vemos pessoas que estão à frente da igreja e pessoas que não se preocupam com o seu próximo, pessoas que têm aquele rompante, aquela agitação, pessoas que causam contendas dentro da igreja, pessoas que estão sempre semeando a discórdia e via de regra essas pessoas trazem mais visitantes à igreja. Mas via de regra, essas pessoas não ficam. E às vezes você não nota aquele irmão simples, tranquilo, calado, traz apresenta a palavra, mostra, apresenta a igreja, vai discipulando, ganha para Cristo, depois ele traz outro. E aquela pessoa que muitas vezes está à frente simplesmente para se mostrar, para aparecer, pessoas que passam por cima de outros, ele não consegue semear a palavra de Deus. O mundo, ele espera em nós pessoas diferentes. Nós precisamos fazer a diferença no mundo. Então, meus queridos, não se engane, não é possível enganar o mundo. O mundo vive em discórdia, o mundo ele vive em tribulação, o mundo ele vive em contenda, aquilo para ele é normal. Então quando nós não damos o testemunho e nós simplesmente tentamos mascarar, o mundo ele consegue detectar. Semelhante a um cachorro que é adestrado a encontrar materiais ilícitos, por mais que você disfarce o cheiro, às vezes você coloca cheiro de algo ainda mais forte, para que ele não venha detectar aquela droga, ele consegue achar. Geralmente se usa café ou alguma substância com cheiro mais forte para disfarçar, mas o cachorro, ele já conhece, ele sabe, ele conhece o cheiro. O mundo, quando ele olha para nós, ele sabe se existe contenda, se não existe. Quando nós falamos, olha, eu sou crente, o mundo ele espera que nós sejamos diferentes. O mundo ele espera que aqui na nossa igreja seja um lugar de paz. Quando ele entra e vê muitas vezes as contendas, as dificuldades, a primeira coisa que vem, eu vou vir aqui para quê? Isso eu já tenho lá fora. Se nós queremos ganhar pessoas para Cristo, se nós queremos realmente sermos verdadeiros semeadores da palavra, nós devemos ser pacificadores. Não somente 1, 2 ou 3, mas a igreja como um todo. O mundo precisa adentrar as nossas igrejas, o mundo precisa adentrar nos nossos lares e encontrar paz. A nossa diferença é a paz. É a paz que Cristo oferece. Não a paz que o mundo dá, a paz momentânea, mas aquela paz que aconteça o que acontecer, o meu amor pelo meu semelhante, ele não vai acabar. O meu amor pelo meu semelhante, ele vai além do meu bem-estar. E a palavra de Deus, ela ensina que seremos felizes. Lá em Mateus, capítulo de número 5, para nós fecharmos essa meditação, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando pela graça de Deus
nós alcançarmos, quando pela graça de Deus nós alcançarmos a santificação, nós sermos tidos como justo, o mundo ele vai nos perseguir. O mundo ele vai atrás de você. O mundo ele vai contra você. Mas não se preocupe, irmãos. Na palavra de Deus, no versículo 10 ao 12 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Que nós possamos nos alegrar sempre na presença do Senhor. Que ainda em meio à tribulação, em meio às perseguições, nós possamos dar graças a Deus, porque já era previsto que isso acontecesse. Em vez de nos entristecer, nós devemos estar felizes, porque assim também foram perseguidos aqueles fiéis que vieram antes de nós. Amém, queridos?